Senhores, podem se assentar. Enquanto vocês se arrumam, eu vou fazer um pedido. Por gentileza, deixe o celular no silencioso ou desligado. Bem pedido para mim. Ou silencioso. Queridos, uma aula de apresentação do que é a universidade. Universidade é isso. Universidade é construção. Universidade, o tempo todo, vocês vão refletir sobre algo, sobre os problemas sociais, de que forma eu posso resolver, de que forma muito boa. Principalmente o Comênio, que contribuiu para isso. Nosso livro didático, propostas pedagógicas. E aí ele fala aqui, para Comênio, o ensino vincula ao cotidiano do aluno, ler e escrever problematizando as coisas. Então, se eu trabalho com uma proposta pedagógica na minha escola, onde tem uma proposta pedagógica lá do Sul, lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, e onde nós estamos aqui, nesse contexto, vamos adaptar, vamos problematizar, vamos tentar fazer com que o nosso aluno pegue daqui um contexto, uma construção, e a partir dali nós vamos amadurecer essa construção e vai se fluir uma outra, vai se construir uma outra. Então, não é simplesmente só trabalhar coisas que é de fora. Vamos contextualizar de acordo com a nossa realidade. A leitura é tudo aquilo que eu vejo. Existe a leitura de mundo, existe a leitura visual, existe a leitura reflexiva, compreensiva, comparativa, de expansão, existe vários tipos de leitura. Então ele fala muito bem sobre essa questão da leitura e da escrita. De que forma eu vou estruturar algo, de que forma eu vou construir algo. Então ele veio com essa concepção. Então a temática que nós vamos falar foi a vida desse indivíduo. Ele veio da onde? Quem ele é? Aí entra o papel aí da psicologia. Ai, mãe, de onde você veio? Ah, eu vim do céu, vim do extraterrestre, dos domínios, construindo suas leis, sua cultura, suas moedas e seus valores. Então, o que era lei? Você pagar os seus impostos, que era tipo que um dízimo. Quem eram os feudos? Os grandes senhores que tinham valores maiores, que dominavam aquela nação, naquele momento, naquele período. E na questão da cultura, eles criavam determinadas esculturas que representavam a inspiração de algumas pessoas que se sobressaíam muito mais na sociedade feudal, que eram aquelas pessoas que já estavam em uma camada bem elevada de classe social. E ali, a nossa camada está bem ao lado da terceira gravura, que só éramos tipo que moedas. Nós éramos escravos da classe social sem sobressair, que eram os feudos. Ou seja, a nossa realidade são essas pessoas aí que dominam o mercado, que tem um valor muito mais, que sobressai muito mais, que tem muito mais oportunidade. Então, eram essas pessoas aí nesse período. E ele fala, a igreja e o Estado serviam para legitimação política e limitação dos poderes dos senhores feudais e tinham total influência na sociedade dentre eles. Aqui ele fala, o limite da criança, que era tido como um adulto em miniatura, que ele já tinha uma caracterização, a vestimenta era que nem um adulto nesse período, a associação à cultura e os papéis, atividades iguais aos mais velhos, que eram essas crianças, tudo que os pais faziam, eles também faziam, porque eles trabalhavam nesse período aí, século VI, século VII, século VIII, enfim, até o século XXI, tem muitas crianças que estão aí fora da escola, que estão aí, ao momento histórico determinado pela sociedade, que veio aí desse contexto dos feudos. Que quando ele fala nessa relação aí da igreja, de fato, de verdade, nesse período, a igreja é que dominava na questão política, na questão econômica, na questão da religião, tudo era dominado através da igreja católica. Então, um pouquinho mais na frente, nós vamos falar do Renascimento, onde tem aí uma ruptura do século XVI, e aí que vem com uma concepção até esse indivíduo chegar à vida adulta, não sabemos se vai chegar. O comércio, a
moeda, investimento, capitalismo em alta nesse período. O surgimento da burguesia, outra classe. Preocupação com a assistência social. Era uma preocupação apenas de alimentar aquelas pessoas menos favorecidas. Temos, no nosso entender, diante dessas propostas, que temos que trabalhar o homem em sua totalidade, independente de classe social da qual o indivíduo faz parte. Temos que trabalhar ele, sim, contribuir para o desenvolvimento desse indivíduo. Sejam bem-vindos. Temos que contribuir para que ele possa ter a oportunidade de futuramente ele exercer alguma coisa na sociedade, contribuir para alguma coisa na sociedade, o desenvolvimento intelectual do indivíduo, em todas as categorias. Como é que está esse homem hoje, no século XXI? Alguém pode contribuir, falar alguma coisa? Como é que está hoje esse indivíduo? A educação é precária, né? Vem desde a época do Brasil colônia escravista e continua precária. E eu acredito que, devido a essa educação, os valores estão totalmente invertidos, né, na sociedade. Na paparicação dos adultos. Quando eu falo nesse primeiro ponto, aquele contexto, tudo que meu filho quer, eu dou. Tudo que ele quer, eu dou. Mas não fala a importância daquele objeto que você está dando para ele. Nunca fala. E ele nunca vai entender. Quando ele chegar naquela fase dele de adolescente, que ele for bater o pé e ele vai querer e você não vai ter, o que vai acontecer? O que está todos os dias no jogo? O homem era tido como uma máquina. O homem não pensava. O homem trabalhava, tinha uma carga horária de 12 horas por dia. O homem ele não era respeitado como homem. Quem já assistiu Tempos Modernos aqui? Alguém já assistiu Tempos Modernos? Fala muito bem sobre esse contexto. Ser um indivíduo útil para aquela sociedade, para o avanço aí, o aumento do capitalismo. Então, para o burguês, essa indivídua aí já era uma peça que ia trazer um resultado satisfatório, embora aqui um adulto em miniatura. Missão incubadora dos colégios, muitos leigos abrindo as portas. Existiam já essas escolas, como até hoje tem. Não existe as escolas fundo de quintal, que não tem nenhuma normalização, que não tem uma legislação, que não cumpre a lei já existe, não cumpre as legislações, não cumpre aí o projeto político-pedagógico, que é a coluna de uma escola, não se tem, mas existe. E nesse período existia com a intenção de fazer com que o homem viesse cada desenvolvimento social, porque esse indivíduo tem que ser um social, já se pensava nisso nesse período aí de 18 para o 19 século. Criança como centro de interesse dos adultos, é um centro de interesse dos adultos, sujeito de necessidade e objeto de expectativa e cuidados, a escola como instrumento de preparação para o ingresso no mundo dos adultos, desse indivíduo, vamos preparar ele informalmente. Primeiro, o indivíduo ele vive no ambiente familiar, esse indivíduo está no conhecimento informal. A partir do momento que ele adentra para a escola, ele vai ter o quê? Uma formação. Ele já tem conhecimentos de mundo, sendo que na escola existem legislações, existem procedimentos. Jogos é outra coisa. Brincar, você brinca em qualquer situação. Jogos não. Jogos, ele vai exigir o quê? Concentração, regras, limites, cooperação, integração. Então, o jogo, ele é totalmente diferente das brincadeiras. Eles não são iguais, são coisas diferentes. E a criança, ela precisava, porque ela precisava mais e mais esse indivíduo aí nesse processo se desenvolver. E não se desenvolver só acredita que a escolaridade poderá representar maiores ganhos, o que provoca frequentemente a inserção da criança no trabalho simultâneo à vida escolar. A educação tem um valor de investimento a médio ou a longo prazo. E o desenvolvimento da criança contribuirá futuramente para aumentar
o capital familiar. E para ele mesmo, porque ele vai se tornar um indivíduo que ele vai se sentir valorizado pelaquilo que ele passou tanto tempo, como vocês estão fazendo com que essa criança ia se desenvolver. Corrompia essa criança, essa maturidade, essa imaturidade que a criança ainda não tinha. Trazia-se uns conceitos de forma extremamente negativa para corromper esse indivíduo. Então a concepção dele dizia que o homem ele tinha que viver conforme a natureza. Nesse período aí, percebam aí nesse período, em 1712, será que hoje nós, com todo o avanço, o indivíduo precisa viver conforme a natureza? Como está a natureza hoje? Mas quem destruiu essa natureza? O homem, com certeza, foi o homem. Mas será que nós temos que deixar a criança, o indivíduo, se tornar um indivíduo que ele vai viver conforme a natureza, quando ele sentir vontade de buscar o conhecimento, de estudar? Nós temos que deixar isso acontecer? Não. Esse período era interessante. Já tinha como, não era tão, as coisas tão evoluídas como são hoje. Então hoje nós temos que trabalhar desde pequenininho com esse indivíduo e falar para ele que ele te fale alguma coisa, ele não vai te falar. Ele vai usar o conceito que você trabalhou com ele quando pequenininho. Então a sementinha você plantou e agora você está colhendo aí os frutos. Tem que pensar nisso aí. Isso é uma coisa seríssima, muito séria na área de humanas, que trabalha humanizando pessoas. Tem que pensar no ofício de vocês. Aqui eu vou falar sobre o Pestalozzi, um educador suíço que cada precursor ele focava algo no indivíduo. Um falava sobre o que? A liberdade do indivíduo. O outro que eu acabei de falar, o Pomênico, ele falava sobre a justiça. E agora o Pestalozzi fala sobre o amor. Amor. O amor. Ele fala que o amor materno é algo profundo na vida do indivíduo. Ele coloca aqui embaixo: considerava ele que a força vital da educação estaria na bondade, a bondade do indivíduo. E no amor, tal como na família. Eu nunca peguei o meu bebê, meu filho, no colo. Nunca peguei. Aí quando vai querer pegar, o indivíduo já está lá com seus 20 lá vai pancada, que tem uma autonomia assim muito... Vocês sabem que hoje o adolescente, quando ele começa aí com os seus 15 anos, 16 anos, ele se acha. A voz está começando a mudar, o cheiro está começando a mudar, a performance do homem também, então eles começam a se sentir fortes, úteis. Ele acha que como está acontecendo toda essa mudança, ele está sendo dono da situação, mas não é isso. Então, o amor materno, ele é importantíssimo. É a partir desse ponto é que vocês vão pesquisar algo. É a partir desse ponto que vocês vão entender e compreender algo. Então, precisa entender o início desse indivíduo, desde lá da corrida dele, que é o espermatozoide. Nós ainda estamos nessa corrida. Porque vocês estão na corrida do quê? Do conhecimento, da construção, da formação. E quem não correr, o que vai acontecer? Vai ficar um conhecimento extremamente obsoleto. Porque esse indivíduo ele tem um conhecimento, mas é um conhecimento empírico, é um conhecimento de mundo. Não é um conhecimento que está dentro de uma ciência, que está dentro de uma legislação, que está dentro aí de uma lei. Não é. É um conhecimento de mundo. E hoje, no nosso mundo contemporâneo, você realmente perde o controle. Quem está diante aí de uma gestão, de uma direção de escola, uma supervisão, uma coordenação, uma orientação, sabe do que eu estou falando? Então, tem momentos assim que você realmente perde o controle, mas esse controle não pode ser perdido. Você tem que controlar, sair, dar uma respirada lá no banheiro, dar uma respirada fora, para não fazer o que está acontecendo. O que está acontecendo aí fora? Nos Estados Unidos, a professora pegou a língua do menino, puxou a língua do menino, cortou metade da língua da criança, para não falar mais, porque o menino estava falando. Se eu virar, ela deu um grito: Deus, ouviu a minha oração. Ótimo. Então amanhã a gente faz novamente essa avaliação, porque estou hoje, vai ter que tomar
de aula, é o momento que realmente, como o colega bem colocou, vamos ser vampiros, vamos tirar tudo que o professor tem, vamos ser sanguinários, vamos ser, como é que eu posso dizer, canibais. Você tem que realmente sugar o professor. Eu me fiz entender com um gosto de pastel não passado. Por quê? Porque o aluno não questiona. Aí me faz pensar, bom, que não tem conceito, não tem construção. Quando eu não questiono, quando eu não pondero, quando eu não pergunto, é porque eu estou à mercê de toda a situação. Eu estou ali por estar. Aí eu digo bem assim, tudo é culpa do sistema, professora. Não mandou o pincel. E aí, o que você fez? Chefe, não estou indo brincar, um já jogou a cadeira no quadro, aí outro já quebrou a cabeça do outro sai pisando no outro. Ai, assim, e tudo é culpa do sistema? Eu não vou colocar uma letra A no quadro porque não tem um pincel, eu não posso tirar do meu bolso um pincel, comprar ali, e a coisa vai acontecer, aquelas crianças estão ali 4 horas e vai passar essas 4 horas só brincando, rasgando papel, tirando um pedaço do outro. E isso acontece, gente. E como? Então, se vocês forem analisar, o sistema somos nós. O sistema, as nossas políticas, a autorreflexão é intrapessoal. E essa autorreflexão, ela tem que acontecer. Se ela não acontecer, eu sempre vou estar culpando o outro que está acontecendo na minha vida. Então, é preciso todo educador fazer uma autorreflexão do seu ofício, da sua prática pedagógica, das suas metodologias usadas em sala de aula, da sua própria didática, de como que eu estou organizando isso aqui, para eu mostrar isso para a minha sala de aula, para meus alunos. Será que eles vão absorver? Será que eles não vão absorver? Então eu tenho que ter uma preocupação muito grande com isso. É necessário ter essa preocupação. Se eu viso uma qualidade de ensino. Falta um negocinho daquele, mas eu acho lindo, eu acho, a pessoa que tem essa criatividade de fazer o que fez ali embaixo, são pessoas talentosas, de cortar, deixar uma coisa linda, um painel maravilhoso, colorido. E é isso, nosso mundo tem que ser colorido e não negro. O dia amanhece, eu já começo, ai, tô cansada. Eu chego na segunda-feira na sala de aula, eu pelo menos, todos os dias, meu esposo sabe muito bem, eu estudo todos os dias. Já chega na segunda-feira esparramado na cadeira, estou cansado. Porque se eu fez ontem, se eu não leio a apostila, não, professor, eu estou com problema, isso e aquilo. Aí começa. Então o dia, ele já começa negro. Já não vai bem. Tem uma autora chinesa que ela diz assim, que nós temos as tintas no lado direito da mão e nós temos o pincel do lado esquerdo. Nós é que pintamos o nosso paraíso e depois adentramos dentro dele. Se você pinta o seu paraíso de forma só de tinta negra, com marrom, o seu dia, a sua vida vai ser todo o tempo assim, de mormura, carrancuda, vai ser o tempo todo assim. Se você for aquela pessoa, dessa forma, eu corro de jeito assim, eu pavor, porque me contamina. E nós temos que nos blindar com essas energias, esses vampiros. Os vampiros estão por aí, então ele suga mesmo. O vampiro, ele suga o esmero. Existe aquele profissional, quando eu falo sobre esmero, existe o profissional, o carvão e o brilhante. E eu escrevo muitas das vezes com brilhante, escrevo muitas das vezes com carvão, mas eu escrevo com carvão. Tá ótimo. Você não consegue mais, pense mais um pouquinho, eu digo assim, pensa mais um pouquinho sobre isso aqui, você consegue, você é capaz, pensa mais em tal coisa. Mas ele não quer, ele quer ser pontual, ele quer ser limitado. E nós não podemos ser pontuais, gente. Pontual é quando tinha aquela tendência lá, naquele indivíduo, da tendência tradicional, 1 mais 1, 2, não sabe? Peia. Era dessa forma, não é? É, claro que é. Sexta-feira no terror. Eu, pelo menos, sexta-feira, eu e meu irmão, a gente nem não parecia na escola. A gente ficava chupando o dedinho no amarelinho da vida, ali no Educandos. Porque era um dia que a gente apanhava muito.
dia de sexta-feira. Dentro da matemática, dentro da sobre sujeito, no decorrer da guerra, pós-guerra, e eles fizeram assim, uns trabalhos bem interessantes. Eu vou eu coloquei alguns pontos onde eu vou trabalhar com vocês. Por favor, Lúcio. O De Crolli, ele trabalhou com crianças excepcionais. Foi um especialista nessa área. O De Crolli, ele dizia assim, o indivíduo, tendo aí essa concepção, aquela criança que tem alguma deficiência, isso não quer dizer que a criança está morta. Pelo contrário, é uma criança que muitas das vezes se sobressai, mas que é uma criança que tem tudo normal. Consciência, não só mental como física, dependendo do grau, elas têm uma potencialidade que você não faz noção. A potencialidade delas é muito mais aguçada, até mais do que uma criança normal. E De Crolli, ele falava muito bem sobre isso. Trabalhou com essas crianças que eram crianças excepcionais. Crianças que muitas das vezes, eu tenho uma aluna que chegou comigo, ela disse assim, eu fui sair daqui, eu fui no shopping, encontrei ela por uma casa, numa loja, então ela disse, ela faz pedagogia, está terminando agora, está no 8º período, ela disse, professor, eu estou indignada. O que foi? Meu sobrinho toma remédio contra ela por quanto tempo? Já fazem 5 anos. Então o médico pediu para tirar a medicação dele, problema neurológico. Não é deficiência física, neurológica, no cérebro. E o que aconteceu? Os alunos pegaram ele, bateram, deram tanto no rosto dele, na cabeça dele, chutaram ele, que ele chegou a desmaiar. Ele desmaiou. O que foi que aconteceu? A diretora simplesmente colocou essa criança, levantou de lá, viu a coisa acontecer, colocou o menino na secretaria, a secretária, comovida com a situação, o que é que ela fez? De imediato chamou a família, e a diretora veio com um bicho em cima dela, porque você avisou, porque isso? Mas a criança desmaiou, a criança está passando mal, a criança está gritando de dor, o rosto, as costas, foi tudo batido. O olho, chega de que estava horrível o olho da criança, com problema neurológico. Então, quando chega esse tipo de criança para nós, em sala de aula, escola, onde qual vocês vão fazer parte aí como futuras, ou então qualquer outra área de conhecimento, a legislação ela fala que nós temos que estar fazendo a todo momento um processo de inclusão e não de exclusão. Por quê? Porque ela não tem uma palavra distorcida quando estou com fome. Maria Montessori, essa mulher aqui, ela veio assim, pela nossa categoria de mulher. A Montessori, no século XX, uma médica e psiquiatra, ela foi a primeira mulher a se formar. Ela foi convidada para ir para Roma, onde ela contribuiu muito para o desenvolvimento, como também o tamanho da criança, o processo de observação da criança, a linguagem da criança, ela respeitava completamente isso. Pode passar, Lúcia. Olha, trabalhou com crianças com deficiência mental também. Então, cada precursor tem uma área específica, como vocês daqui, depois de formados, vão trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos. Cada um de vocês vão ter uma área específica aí que vocês querem atuar. Cada um vai para um caminho, cada um vai se encontrar aí ao longo do tempo. As pedras vão se encontrar aí nesse mundo que é o mundo do trabalho pedagógico. E ela falava